Você tem medo de cobrar? Eu aposto que sim. O assunto que eu vou trazer aqui hoje é sobre precificação. É um assunto que muitas vezes eu pego ali um planejamento para fazer de autônomo e eu percebo o quanto que a precificação ela está defasada, ela está errada, seja ela porque a pessoa nunca parou para fazer realmente uma precificação correta ou porque ela simplesmente tem medo de cobrar o que realmente deveria ser cobrado ali. Eu costumo dizer que a precificação ela é olhada de dentro para fora. Olha aqui, que máximo isso, né? É uma filosofia. Por que de dentro para fora? Porque a gente precisa entender como que tá a gestão do negócio, quais são os custos, quais são as despesas, qual que é o prolabore, qual que é a margem de lucro, qual que é a reserva que aquela empresa precisa. Se eu faço uma precificação de fora para dentro, que é o quê? Eu olhar para o coleguinha e simplesmente copiar dele, o que acontece? Eu acabo fazendo de forma que a empresa ela meio que vai andar de uma forma que aleatória, vou colocar assim, aleatória, porque você copiou, pegou o preço de uma outra empresa e colocou dentro da sua, só que as despesas elas provavelmente vão ser totalmente diferentes. Pode ser que aquela empresa que você copiou tenha um funcionário, você tenha 3. Ou possa ser que você não tenha nenhum funcionário e aquela empresa tenha 4. Então, assim, é muito importante que você entenda que a precificação, você precisa entender a movimentação do seu negócio, para aí sim fazer a precificação e depois fazer a precificação fora, né? Que é onde a gente chama que é a pesquisa de mercado. E para você hoje começar a precificar, olhar para os números do seu negócio, entender se a sua precificação tá ok, tá coerente, você tá tendo lucro, é necessário você observar os custos fixos e variáveis do seu negócio, considerar qual que é o prolabore que você deseja, ou se você é um prestador de serviço, qual que é o preço da tua hora. Você já sabe o preço da tua hora? Se você não sabe, é importante que você faça esse cálculo, que é você pegar o valor do seu prolabore, dividir pelas quantidades de horas que você trabalha, para você entender ali o mínimo que você deve cobrar pela tua hora. Então, você precisa fazer... Deixa eu pegar minha cola aqui, né? Que senão a gente se perde. Gente, gravar vídeo acaba... A gente tá aqui na linha de raciocínio e vamos falando daqui a pouco, que nem lembro o que eu tava falando, mas enfim. Então, eu tava falando de você entender os seus custos fixos e variáveis, prolabore, entender o preço da tua hora, incluir a margem de lucro. Muitas vezes essa margem ela acaba sendo deixada de lado. E eu gosto de considerar sempre você ter uma margem de lucro de pelo menos 30%. Tá? Se você jogar aí a margem e ver, ai Ana, meu Deus do céu, mas vai ficar um preço muito maior. Calma, então vai colocando a margem pouco a pouco, mas é importantíssimo você colocar uma margem de lucro. Porque se você não tem margem de lucro, primeiro, como que você vai fazer as melhorias necessárias para a tua empresa? Como que você vai ter uma reserva? Como que você vai fazer retirada de lucro? Então, considere sempre ter uma margem de lucro, tá? É importante, tem que ter. E aí sim, fazer uma pesquisa de mercado, entender ali um pouco do preço praticado. Significa que você vai colocar o preço dos seus concorrentes, como eu falei no início? Não, você vai cobrar de acordo com a real necessidade da sua empresa e da sua entrega. Porque existe um outro fator chamado precificação estratégica, que é você colocar benefícios, colocar adicionais ali no seu produto ou no seu serviço que vai agregar valor. Que a pessoa vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, paguei muito bem por aquilo dali.
ela até tinha outras pessoas que cobravam menos do que você cobrou, mas não quis nem saber, porque pela entrega, pelo valor que ela viu no seu produto. E quando a pessoa vem pelo valor do nosso produto, ela não vai trocar pelo 50 reais a menos ali, 10 reais a menos que ela vai encontrar. Ela vai vir porque ela gostou da entrega que a gente fez. E isso que é o que fideliza a cliente, viu? Fica a dica. E um outro fator muito importante quando a gente fala de precificação é você fazer revisões periódicas na sua precificação. Normalmente as pessoas elas têm um hábito de fazer o aumento uma vez por ano. Só que se seu preço ele está muito defasado, ou se teve alguma alteração e os custos aumentaram de uma forma muito grande, você precisa repassar esse preço, senão a sua empresa ela vai para falência. Então, para você fazer isso, é necessário você fazer revisões periódicas ali a cada 3 meses. Se você está com preço defasado, não precisa fazer um aumento exagerado de um mês para o outro, porque possa ser que o seu cliente, ainda mais se for de algum serviço recorrente, seu cliente ele vai acabar sofrendo muito o impacto. Então, você pode ir fazendo gradualmente esse aumento para que o cliente não sinta, mas faça o aumento, tá? E se agora seu preço tá ok, mas você viu que vai ter que fazer algum ajuste, faça. Ah, Ana, mas e se o cliente reclamar, e se o cliente chiar? Aí, se o cliente não quiser mais vir? Aí é uma questão de o que você pode fazer. Se você continuar cobrando um valor que desvalorize o seu serviço ou o seu produto, você vai ter as consequências de trabalhar muito e nunca ver o dinheiro, e o cliente vir só pelo preço, que isso é péssimo, ou você fazer um ajuste, talvez aquele cliente possa não vir mais, mas que futuramente você vai ter muitos novos clientes e já com um preço adequado, para que você não sofra tanto e para que você não trabalhe como um louco e nunca vê o lucro, mas que você continue trabalhando, vendo lucro, conseguindo reinvestir no seu negócio e trazendo cada vez mais melhorias. Porque quando o preço de um funcionário, de um produto ou serviço ali, ele aumenta, a qualidade também tende a melhorar. Não significa que você vai aumentar os custos do seu negócio, que é muito importante também. Você está ciente? É importante você aumentar ali o seu faturamento, fazendo ajuste na precificação, mas que os custos e as despesas, elas não aumentem na mesma proporção ou até mesmo mais, tá? Então, hoje é essa dica que eu gostaria de dar aqui para vocês. Precifique, valorize a tua hora, valorize o teu produto. Use essas dicas aqui, coloque em prática. Caso você tenha alguma outra dúvida, coloque aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like, seu comentário, compartilhe com outros profissionais, autônomos, donos de pequenas, grandes, médias empresas. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai valer a pena. E eu fico aqui, mais uma vez, até o próximo vídeo.